Boa tarde, sejam todos bem-vindos à semana 2 do projeto de Física para Vestibular, de dia 16/4, às 14h02. Estamos iniciando, então, a lista da semana 2, que é referente à cinemática, tá bom? Então, vamos começar aqui o primeiro exercício. Eu estarei cronometrando para saber o tempo, né? A ideia é que a gente faça sempre no tempo de 3 minutos o exercício, que é uma prática interessante para vestibular, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a leitura, né? Então, após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão os rios do Tietê até o Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo 4 quilômetros por hora a velocidade média das águas, o percurso será cumprido pelas águas em aproximadamente, né? Então, uma questão de velocidade média, né? Qual que é a pegadinha aqui? A pegadinha que a gente vai ter que converter horas em dias, né? Então, vamos lá. Velocidade é espaço por tempo. Nessas circunstâncias que nós estamos aqui, eu vou ter, né, a velocidade de 4 km por hora, segundo os dados. Ah, meu Deus, não estava? Não, tô sim, Lívia. Não está aparecendo? Não. Ah, eu compartilhei a tela errada. Perdão. Muito bem. Desculpa. Eu vou resetar o tempo aqui, então. Agora tá a tela certa, né? Sim. Agora sim. Então, beleza. Obrigado, gente. Reiniciando o tempo, então. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão do rio Tietê até o Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo a velocidade de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso pelas águas da chuva será de aproximadamente, né? Então, precisa ser aqui um exercício de velocidade média, né? Velocidade é espaço por tempo. A velocidade vai ser 4 km por hora, o espaço é de 1.000 quilômetros e o tempo é o que eu quero saber, né? Aqui, a hora que a gente for fazer, o que vai acontecer? O ΔT, né, a gente pode multiplicar em cruz aqui, né? Vai ficar 4 ΔT, que é igual a 1.000. Então, ΔT vai ser 1.000 por 4. ΔT vai ser igual a 250 horas, certo? Esse é o tipo de resultado que você iria tentar chutar na D. Na C, e iria perder a questão, de uma questão fácil. Porque, 250 horas, né? Então são 25 dias. Não, né? Por que não? Porque um dia tem 24 horas, portanto, 250 horas vão ser X dias. Tá? Ou, se eu preferir, eu posso até fazer uma coisa mais interessante aqui, né? Que seria o quê? Ó, para economizar conta, o que eu posso fazer aqui? Olha, 24 horas, né? 10 dias seria 24 vezes 10, então seriam 240 horas, né? 10 dias. Como é uma conta aproximada, 250 está aproximado com 240 horas, né? Que seriam 10 dias. Então, a resposta certa seriam 10 dias. Isso evita que eu precise fazer a conta completa. E um exercício como esse a gente resolveu em 2 minutos. Se eu fosse fazer essa divisão aqui, além de eu poder errar e cansar minha cabeça, né, eu iria gastar mais do que 3 minutos, beleza? Então, tempo de resolução aqui, 2 minutos e 14 segundos. Vamos para o próximo, então. Vamos lá. Próximo exercício aqui. Deixa eu trazer ele para a tela para a gente poder fazer a leitura. É um exercício de Enem, e Enem tem essa característica que a gente vai ver nesse exercício aqui. Textos longos, textos cansativos, né? E, então, a gente vai ter que se acostumar a ter essa paciência para fazer a leitura da prova do Enem, porque é exatamente nisso que eles vão pegar a gente, né? Eles vão tentar cansar a gente. Então, tá aqui, né? Os itens da pergunta. Vou deixar isso aqui. Tá? Então, vamos fazer a leitura do exercício e marcar o tempo. 3 minutos não é uma coisa que você tem que colocar na pedra. Obviamente, vão ter exercícios que você vai fazer mais rápido e outros que você vai fazer mais lento.
Mas é um marco interessante, né? Marcar o tempo que você está fazendo. Né? Passou disso, beleza. Um exercício, o outro, beleza. O duro é se todos eles estão passando de 3 minutos. Aí significa que você não treinou o suficiente. Então, essa média de tempo, vocês vão ver que ao longo do tempo vocês vão diminuir. Por quê? Vestibular é prática, né? Então, quanto mais exercício você resolve, mais fácil eles vão se tornando, né? É que nem academia, né? Quanto mais você puxa um peso, mais leve ele se torna, né? Agora, se você nunca puxou peso nenhum, quando você vai puxar, é impossível, né? Fica difícil, fica pesado. Dito tudo isso, vamos começar o tempo, então. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, de São Paulo, testou novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida em um veículo em um trecho de uma via. As medições deixariam de ocorrer de maneira instantânea, ao se passar pelo radar, e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso. Sabe-se que a velocidade média é calculada contra a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Olha, ele deu a fórmula aqui, né? Isso aqui é a fórmula da questão. O teste realizado mostrou que o tempo permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Então, esse seria o tempo seguro esperado. Com isso, a CT precisa instalar as placas do primeiro radar informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução observadas, né? Então, vamos lá. Ele não deu a distância no texto, mas ele deu a distância aqui, né? Ó, no teste, os dois radares ficavam a distância de 2,1 km. Então, eu tenho já o trecho e eu tenho o tempo, né? Agora, aqui entra uma questão importante. O teste mostrou que o tempo mínimo deveria ser desse valor. O que isso significa? Que se for 1 minuto, é que o carro está correndo demais, certo? Boa tarde, Lara. Seja bem-vinda. Estamos no exercício 2. Então, para resolver esse exercício, pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? Esse é o tempo teto, né? Então, a gente vai usar ele. Então, ó, 1 minuto e 24 segundos a gente não consegue fazer. Por quê? A gente não trabalha com minutos, a gente trabalha com segundos. Então, 1 minuto são 60 segundos, né? Mais 24 segundos, isso nos dá, então, 84 segundos. 2,1 quilômetros 2,1 quilômetros equivale, na verdade, a 2.100 metros. 2.100 metros. Então, eu tenho já os meus dados, posso calcular a velocidade média máxima, né? Velocidade média, então, vai ser 2.100 metros dividido por 84 segundos, tá certo? Aqui, é mais fácil eu começar simplificando por 2 do que fazer a conta direto. Metade de 2.100 é 1.050, metade de 84 é 42, correto? E aqui eu posso simplificar por 2 de novo, né? Depois, metade de 1.050 vai ser 525, metade de 42 vão ser 21, né? Aqui eu não tenho mais o que fazer, eu vou ter que fazer a conta, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa continha aqui, né? 525 dividido por 21, tá certo? 52 para 21 são 2, né? Que vai dar 42. A diferença aqui vão ser 10, certo? 105 para 21, quantos 21 seriam? Seriam 5, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Ah, deu certinho. Que vai me dar 0 aqui. Então, essa daqui seria uma velocidade de 25 metros por segundo. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Metros por segundo, só que as respostas estão em quilômetros por hora, né? O que eu sei com relação a isso? Eu faço essa conversão usando regra de 3, né? 1 metro por segundo são 3,6 quilômetros por hora, né? Então, 25 metros por segundo vão ser x quilômetros por hora.
certo? Como é aproximado, eu poderia ajustar isso daqui, né? Então, por exemplo, se eu pensar que isso aqui é por 4, né? Se eu aumentar esse número aqui para 4, 4 vezes 25 vai dar 100. Aí ele está falando de um limite de 102, só que isso seria superestimado. Subestimado, né? Se eu aproximar esse número aqui para a faixa menor, né? Ele seria um número mais próximo de 90. Então, a resposta é que o radar teria que marcar 90. Isso sem fazer a conta pensando no limite de tempo. E para essa questão eu acabei gastando 5 minutos, né? Então foi uma questão que eu acabei gastando mais tempo para resolver ela, tá? Vamos fazer ela com calma em alguns pontos e dicas para dar para vocês aqui que são interessantes, tá? Primeiro deles, existe uma forma de conversão mais fácil, né? Então, por exemplo, assim, ó, 25 metros divididos por segundo, como é que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer assim, ó. Eu posso multiplicar por, né, 1 quilômetro dividido por 1.000 metros, porque isso daqui significa a mesma coisa. E eu também posso multiplicar isso daqui por 3.600 segundos dividido por 1 hora, que também é a mesma coisa, né? Escrever 3.600 dividido por 1 sobre h é a mesma coisa, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso cortar metro com metro, eu posso cortar, né, segundo com segundo, em que eu fico, então, apenas com 25 vezes quilômetros divididos por horas vezes 3.600 dividido por 1.000, né? E aí eu posso cortar os zeros aqui, né? Vai dar 36 por 10, e isso daqui vai me dar, então, 25 vezes 3,6 quilômetros por hora, né? Essa daqui é a forma mais avançada de fazer conversão de unidade. Por que eu falei e fiz ela exclusivamente aqui e não outra? Porque a Amanda me procurou durante a semana e falou, professor, eu vi uma forma mais fácil de fazer, e eu acho mais fácil assim, né, Amanda? Sim, eu achei mais fácil. Só que, por exemplo, o meu resultado deu 0,025 quilômetros por segundo. Você Teria esqueceu como... de converter para hora, né? Faltou essa etapa vermelha aqui no seu trabalho, foi por isso que você Eu não não, conseguiu eu não, acertar. eu não tinha conseguido converter quilômetro para segundo por quilômetro por hora. Pessoal, isso daqui, quem tem facilidade com exatas é uma mão na roda. Isso aqui a gente chama, né, esse tipo de conteúdo aqui, a gente conhece ele como se chama análise dimensional, tá? É mais avançado e para quem tem facilidade é muito mais rápido. Porque ele não serve apenas para quilômetros por hora, ele serve para qualquer coisa do universo, né? Já esse método aqui, né, ele é mais devagarzinho, mas ele nunca dá errado, né? Você faz uma regrinha de 3 aqui, a única coisa que você tem que lembrar sempre, né, é que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Os dois vão dar na mesma resposta. Outra coisa, você não precisa fazer todas as contas exatamente no vestibular. Por quê? Você tem a resposta na sua frente. Então é importante você ter uma ideia aproximada. Isso salva tempo e economiza a cabeça. Algumas contas vocês vão ter que fazer exatamente porque ele vai exigir que você faça exatamente. Mas não todas. Aquelas que não exigirem, né, quando é alguma coisa aproximada, vocês podem pensar aproximado que vai facilitar para vocês, tá? Então aí é uma questão de traquejo com números, né? Por isso que é legal saber tabuada, porque você pode ter essas ideias na hora lá, tá? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário dessa questão aqui, pessoal? Não? Beleza, então. Vamos lá, partir para a próxima. Deixa eu colocar aqui a próxima também é Enem,
que é interessante fazer, né? E, de novo, galera, não se preocupem com o tempo de solução das questões neste momento. Vocês estão bem crus ainda, né? O treino para vestibular ele vai vir ao longo do ano. Quanto mais você fazer, mais fácil vai se tornando. Né? Isso que é importante sempre tentar fazer. E, bom, vamos lá. Disparei o cronômetro e vamos ler a questão. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. Então, 2 trechos e velocidade máximas diferentes. No primeiro trecho, já vamos desenhando aqui. Tem aqui 2 trechos. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, o comprimento vale 60 km. E a velocidade máxima permitida é de 120. Certo? 120. Vamos anotar aqui. 120 km por hora. Essa é a velocidade máxima, não é a velocidade máxima. Supondo que em condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual é o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bom, vamos lá. Aqui, se o trecho é de 80 km e a velocidade dele é de 80 km por hora, significa que em 1 hora ele vai ter andado 80 km. Portanto, né, nessa primeira parte aqui do trecho, né, ele gastou com certeza 1 hora. Na segunda parte, o espaço é de 60 km por hora. Se a velocidade dele é de 80 km por hora, o que significa isso aqui? Que em 1 hora ele faz 120 km. Então, quanto tempo ele gastaria aqui? Ele gastaria metade, né? Metade de 1 hora, porque em 1 hora ele faria 120. Então, para andar 60, ele faz meia hora. 0,5 horas. Então, o tempo total que ele gastou para fazer todo esse percurso foi de 1h30. Portanto, é a resposta C. Certo? Tempo de 2 minutos e 20 segundos para o exercício terminar. Tá? Bom, aqui eu encerro a contagem de tempo. E eu pergunto para vocês têm alguma dúvida nesse exercício, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o exercício. É que eu queria saber de onde você está pegando os exercícios, se é de alguma lista. Você entrou no grupo essa semana, né? É isso. Na sexta-feira passada, Ana Lívia, eu mandei essa lista e avisei que o pessoal podia fazer e que a gente ia fazer essa lista essa semana. Ah, entendi. Mas eu acho que você entrou depois. Eu tô vendo aqui que você entrou nessa semana, na terça. Então foi isso que aconteceu. Eu esqueci de repostar a lista, né? Não, sem estresse. Aí, no término da aula de hoje, eu vou postar a lista da semana que vem. Aí você consegue acompanhar com calma. Tá bom, obrigada. Mas a ideia é essa, né? Toda sexta eu corrijo a lista e passo a lista da semana seguinte. Aí você tenta fazer o que você não conseguir fazer, não tem problema, que daí na sexta seguinte você já vê o gabarito. Tá? Beleza. Joia, então. Bom, vamos lá. Então, mais alguma dúvida do exercício, gente? Tá tranquilo? Pessoal, a dica desse exercício é desenhe. Se você não desenha, você não consegue fazer o exercício, tá? Esse desenho aqui que resolveu o problema. Se não fosse ele, eu não teria conseguido fazer. Vamos ver o próximo, então. Exercício 4. FUVEST. Exercício de respeito. FUVEST é sempre de respeito. Eu acho a FUVEST a primeira fase mais difícil que tem, viu, gente? Em nível de questões. As questões da FUVEST, primeira fase, são sempre muito difíceis. Depois vem o Enem, depois vem
Unesp e, por último, né, a mais fácil de todas é a Unicamp. A primeira fase da Unicamp é bem fácil. Mas aí o que acontece? Você tem que acertar muitas questões para conseguir ir para a segunda fase, né? Mas vamos lá. Então, beleza? Todos apostos, vamos lá. Vou dar o start de novo, né? No exercício. Vamos fazer a leitura dele. Ok. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade e distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro a velocidade. A equação da velocidade, quando tem aceleração, é a equação do vovô mais ativo. V igual a V0 mais AT. Né? Que dica de vestibular. É assim que a gente decora essa equação aqui. Né? Vovô mais ativo. Dentro dessa equação, ele diz que ele é parte do repouso. Então, eu sei que a velocidade ela é 0. A aceleração é de 2 e o tempo é de 3 segundos. Portanto, a minha velocidade vai ser 2 vezes 3. Então, a minha velocidade vai ser de 6 metros por segundo. Né? Ok. Sabendo a minha velocidade, eu já posso eliminar algumas questões. Então, eu já poderia aqui, por exemplo, eliminar a C, não é a C, não é a D, não é a E. Mas, ó, tem duas iguais, então eu vou ter que calcular a distância percorrida, né? Eu não sei se é 9 ou 18, então eu vou ter que calcular. Pessoal, eu tenho tempo, eu tenho aceleração, aqui o mais fácil é fazer o sorvetão, né? Quando não tem tempo, Torricelli. Quando tem tempo, sorvetão. Né? Só para a gente lembrar, sorvetão, né? S é igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado sobre 2, né? E a equação do Torricelli, né? V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Certo? Nesse caso, nesse problema, eu poderia usar qualquer uma das duas. As duas vão dar a mesma resposta. Mas por facilidade, eu acho que o sorvetão aqui é mais rápido. Então eu vou fazer pelo sorvetão. Então, vamos cancelar aquilo que a gente sabe que não vai usar, né? O espaço inicial eu posso supor que é 0. A velocidade inicial eu sei que é 0. Então, sobra para mim apenas essa parte final aqui. Né? De forma que eu fico, então, com S, que é igual a A. O A vale 2, vezes o tempo, que no caso é 3, ao quadrado, dividido por 2, né? Corto 2 com 2, 3 ao quadrado dá 9. Portanto, a resposta certa é a resposta A. Se eu fizesse por Torricelli, vamos ver por Torricelli como é que ficaria a resposta. O exercício eu fiz em 2 minutos, 3 minutos praticamente, né? Agora eu vou só passar uma outra possibilidade. Se eu fosse fazer por Torricelli, né? A velocidade final eu sei que seria 6, então 6 ao quadrado, que é igual a 0, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Né? Então, 6 vezes 6, 36, né? 36, que é igual a 4 ΔS. ΔS vai ser 36 dividido por 4. Aqui vai me dar um ΔS que é igual a 9 metros, tá certo? 9 metros. Então, exercício legal de fazer. Qual que era o conceito importante? Lembrar que a aceleração sempre vai cair em movimento uniformemente variado. E as equações do movimento uniformemente variado são essas três aqui. Vovô mais ativo, sorvetão e Torricelli, né? Então, essas três são as equações do movimento uniformemente variado. E quais são as equações do movimento uniforme, pessoal? Como é que eu sei a equação do movimento uniforme? Vamos lá, gente. Dica de vestibular. Sabendo que as três são do movimento uniformemente variado, a do movimento uniforme, né, movimento retilíneo uniforme, ela é... Ah, não vou conseguir colocar, não funciona.
E vida. Não funciona. A equação do movimento uniforme é isso aqui. Essa daqui é a equação do movimento retilíneo uniforme, que é o sorvete. Então, assim, se você, dentro do MUV, né, decora as três, certo? Você decora as três, o MRU, né, que é o movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, né, o MU, é apenas o sorvete. Então, o MUV são 3 equações, o MU é uma equação só. Né, sendo que a equação do MUV, né, o MUV e o MU eles são conectados pelo sorvetão, certo? Felipe, eu tô com uma Oi. dúvida. No sorvete, o V0 vezes T, ali que você falou? Ah, muito legal. Por que V0 e V são a mesma coisa no MU? Não, na verdade eu tô com uma dúvida de como tá escrito. Se o Então, V... Ah, por que eu posso, dentro do movimento uniforme, pensar tanto V0 como V? não sei. Porque a velocidade não vai mudar, Pedro. Então, tanto faz se eu escrever V0 ou se eu escrever V. A velocidade vai ser a mesma, a velocidade constante. Entendi. Saca? Entendi. Então é bacana, é fácil, né? Tipo, você reduz aí a cinemática é isso aqui, tá, gente? São essas 3 equações, essa capa cinemática, tá? Bom, vamos para a próxima. Próxima questão. Questão 5, Unesp, agora Unesp. Vamos ver como é que fica a Unesp aqui. Vamos lá. Então, disparei o cronômetro e vamos fazer a leitura da questão, então. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodoviária, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que o posto de serviço se encontra no quilômetro 245, pode-se concluir que o anúncio prevê, para que os carros trafegassem nesse trecho, uma velocidade média de... Né? Então, vamos lá. Como é que eu faço um exercício desse? Desenhando. Então, eu vou ter aqui, ó, o KM 200, eu vou ter o KM 245, e eu vou ter um tempo aqui de 30 minutos. Ou, convertendo de cabeça, né, 30 minutos eu também sei que é um tempo de 0,5 horas, certo? Como que eu sei isso? Ó, 1 hora é 60 minutos, meia hora 30 minutos, né? Então, meia hora. Tá? Feito isso, o intervalo de espaço aqui que eu vou ter vai ser o intervalo de 200 até 245, né? O meu intervalo de espaço aqui vai ser de 45 quilômetros. Começa em 200, termina em 245, né? Então, dentro desse contexto aqui, a velocidade vai ser espaço por tempo. Então, nesse caso aqui, a velocidade minha vai ser 45 km sobre o tempo de meia hora, 0,5 horas, certo? Aqui, pessoal, eu tenho uma dica para fazer essa conta. Você pode fazer essa conta, não tem problema, você vai chegar no resultado correto. A dica que eu dou é transformar meio em fração, que é 1 sobre 2. Se você faz isso, vai ficar 45 sobre 1 sobre 2, né? Usando a regrinha que a gente tem, né, que quando a gente tem um número, uma fração embaixo, a gente inverte ela, né, e passa multiplicando. Então, seria igual a 45 vezes 2 dividido por 1, que dá 90, né? Então, 90 km por hora. Uma outra dica para resolver rápido essa questão aqui, eu poderia multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Que daí daria 450 dividido por 5, né, que é uma outra forma de fazer mais rápido. A vírgula, eu sei que ela atrapalha muito o pensamento do aluno, né, então a gente tem que evitar ela quando consegue. Tá? 2,37 para resolver essa questão.
Beleza, turma? É uma questão tranquila de fazer. Essa é o tipo da questão que a gente não pode errar numa prova. Porque se a gente errar, pessoas acabaram passando na nossa frente. Porque é uma questão fácil. Questões difíceis é bônus. Se você acertar, legal. Bacana, ficamos felizes por você, mas não é obrigatório acertar uma questão difícil. Já uma questão fácil, se eu erro, o resto da prova que está prestando provavelmente vai ter acertado, né? O resto que vai passar no vestibular, né? Porque você lembra, por exemplo, se você tem lá uma prova que é 20 candidatos vaga, gente, não é 20 candidatos vaga de verdade, sabe? Não é todo mundo que está prestando que realmente se preparou. É uma parcela, né? De 20, talvez, metade está bem preparada para fazer a prova. Tem muita gente que acabava fazendo a prova de gaiato, né? E não sabe o que é da vida. Vai lá fazer a prova porque acha que o curso é bonito e coisa e tal. Isso acontece muito, principalmente em medicina, né? Medicina tem um espectro bem interessante, assim, de notas altíssimas e de muitas notas baixas. Né? Que o cara acha que, sei lá, vai chegar na hora lá e vai acertar a prova inteira, enfim. Tá? Então, isso é legal de comentar com vocês. Então, assim, faz a sua parte, né? Essa é uma questão que a gente não pode errar ela. Tá? Questão fácil. Vamos seguindo. Agora é uma questão da Mackenzie. Pessoal, a Mackenzie, não se enganem, tá? Até 2005, 2006, até 2010, a Mackenzie era dificílima para entrar. Né? Era uma faculdade particular dificílima de ingressar. Né? Você podia reprovar no vestibular da Mackenzie. O que aconteceu então? Né? Houve uma popularização muito grande de universidades e institutos federais que fez com que essa concorrência que você tinha em particulares caísse um pouco. Né? E aí, hoje em dia, inclusive, a Mackenzie nem faz mais prova específica, né? Ela usa a nota do Enem do aluno. Mas nessa época, né, em 2005, 2000 a 2010, até 2010 mais ou menos, a Mackenzie tinha uma tradição muito grande, muito boa de vestibulares difíceis. Né? Então, quando você vê uma questão da Mackenzie assim, o professor não está pegando leve, ela costumava ser bem difícil. Tá? Então, vamos lá. Mackenzie. Estourei o tempo. A distância média Terra-Lua é de 390 mil quilômetros, sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 300 mil quilômetros por segundo, o tempo médio gasto por ela para percorrer essa distância é de... Então, sabe qual é o problema dessa questão? A gente caiu numa unidade que a gente nunca viu. Como é que eu trabalho quilômetros por segundo, né? Bom, eu não sei. Vamos supor que eu não saiba. O que eu sei? Eu sei que velocidade... Opa, peguei aqui uma caneta errada. Eu sei que velocidade, né? Velocidade é espaço por tempo. Então, se... Opa, espaço por cada, tá louco, Felipe? Então, se a velocidade ela foi dada em quilômetros por segundo, significa que essa unidade aqui era de quilômetros e esse tempo aqui era de segundos, tá? Se a velocidade foi dada em quilômetros divididos por segundo, é porque obrigatoriamente o espaço é em quilômetros e o tempo é em segundos. Então, sendo assim, eu vou ter, então, 300 mil quilômetros por segundo, que é igual a 390 mil quilômetros dividido pelo tempo ΔT, né? Aqui eu vou ter que fazer a conta, não tem como. Né? Vou colocar um aqui embaixo e vou multiplicar incluso aqui. Então, eu vou ter 300 mil ΔT, que é igual a 390 mil. Certo? Pego esse valor aqui, passo ele dividindo. E qual é a forma mais fácil de fazer essas contas aqui? Simplificando ela, né? Cortando zero em cima e embaixo. Que vai me dar, vai sobrar então para mim aqui, né?
39 por 30. Os dois estão na tabela do 3, então eu consigo simplificar esses dois valores aqui por 3. Certo? Que vai me dar um ΔT 39 por 3, até para fazer de cabeça, né? 13, e 30 por 3 é 10. E 13 dividido por 10 é 1,3 segundos, né? Então, tranquilo. O tempo que eu vou levar, então, está na minha alternativa B, 1,3 segundos. E esse tempo está correto, tá, gente? Isso é absurdo mesmo, né? Uma informação, né, que você manda da Lua para a Terra é de 1 segundo apenas, tá? Gastei aqui 3 minutos para fazer essa questão, beleza? Bom, esse tempo tá certo. E é exatamente o tempo que a gente leva para o GPS recalcular a rota, mais ou menos, né? Porque o GPS fica orbitando em volta da Terra. E ele se comunica por ondas eletromagnéticas, que caminham na velocidade da luz, né? Então, o que acontece? Quando você está no seu carro, o seu carro ele fica se comunicando com o GPS e pegando a posição do GPS e transformando isso em posicionamento global, né? E por isso que o GPS ele tem esse intervalo aí, né? Um intervalo de 1 segundo e meio, que é o tempo que leva para processar a rota e recalcular ela. Só uma curiosidade que eu acho que ela é bem bacana, tá? É o tempo que você leva para se comunicar com o GPS. Então, é bem cômodo, né, gente? 1 segundo aqui é tranquilo. Certo? Isso significa o quê, pessoal? O GPS funciona mais rápido quando você está num avião? Não? Por que não? Porque tá na Terra o avião ainda assim, não é? Ele está na Terra, mas ele está acima do chão. Você não está encurtando a distância entre o satélite do GPS e o ponto que você está dando as informações, que seria no avião? Sim. Isso, você encurtou a distância, então a informação ela gasta menos tempo para chegar. Ela não vai mais rápido, a velocidade da luz é a mesma, mas diminui Tá. a distância, ela gasta menos tempo. Entendi. Isso aí, Ana Lívia, respondeu certo. Como encurtou a distância, vai mais rápido. Beleza. Lembre, a velocidade é a mesma. Ele vai mais rápido apenas porque a distância encurtou, né? Joia, vamos lá. Estamos quase acabando, turma. Exercício 7, FUVEST segunda fase. Ah, esse aqui é muito bom. Vamos dar uma olhada nele? FUVESTão segunda fase, do sucesso. Diante... Opa, peraí. Vamos lá, vamos marcar o tempo. Pessoal, esse exercício aqui, vocês vão querer matar eu, porque a gente não vai usar equação, a gente vai ter que usar só lógica para fazer ele. Tempo estourou? Vamos começar então. Diante de uma agência do INSS, há uma fila de aproximadamente 100 metros de comprimento, ao longo do qual se distribuem 200 pessoas. A porta aberta durante 30 segundos. Aberta a porta, as pessoas entram durante 30 segundos com uma velocidade média de 1 metro por segundo. Avalie o número de pessoas que entraram na agência e o comprimento da fila. Então, vamos lá. Esse exercício aqui, a gente tem que entender. Eu estou falando de 100 metros, certo? 100 metros. E eu também estou falando de 200 pessoas. Então, pessoal, se eu fosse dividir isso igualmente, quantas pessoas por metro seriam? Seriam 2 pessoas, certo? A cada metro. Ou 2 pessoas por 1 metro, certo? Se a velocidade é de 1 metro por segundo e o tempo é de 30 segundos, então em 30 segundos entrou 30 metros. Só que são 2 pessoas por metro.
Se entrou 30 metros de fila, quantas pessoas entraram, na verdade? 2 vezes, né? Porque é 2 pessoas a cada metro. Então, em 30 metros, eu vou ter entrado 60 pessoas. Portanto, aqui o número de pessoas, 60 pessoas. E o comprimento da fila que restou do lado de fora. Bom, a fila tem 100 metros. Se entrou 30 metros, quanto que sobrou para fora? 70. 70 metros. Certo? Isso aí. Exercício que a gente fez em 2 minutos e 30 segundos. E não usamos fórmula, aqui a gente usou proporção. Como o pessoal da química adora falar, né? Regra de 3. Certo? A gente usou proporção para fazer esse exercício lógica, né? Pensar e tudo mais. Exercício legal. Vocês sabem que a FUVEST, ela tem 2 provas, né? Ela tem a prova específica e a prova geral. A prova geral, todo mundo faz e tem assuntos de todos os cursos. Então, todo mundo que vai fazer a segunda fase vai fazer uma prova que tem exercício de física. Só que esses exercícios de física da segunda fase da FUVEST são como esse que a gente acabou de resolver. Relativamente tranquilos, tá? Relativamente tranquilos. Já a segunda prova, né, que é a prova específica, que você só vai fazer se você tiver uma carreira que seja de exatas, aí são pedreiras, né, são mais difíceis. Mas é bacana, né? Isso é exercício para você pensar, né? Essa é uma questão importante, né? As provas de vestibular dificilmente vão cobrar fórmula de vocês, elas vão cobrar que vocês tenham um raciocínio lógico muito acurado, né? Bom, vamos lá. Questão 8 e a última questão, né? Estamos dentro do tempo. Vamos ver aqui como é que a gente vai fechar essa questão, então. Iniciado o tempo. Vamos fazer a leitura dele aqui, então. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana acarretou no derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação da tabela periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local, deixando um rastro de destruição no percurso. Caso alcance o arquipélago Abrolhos, os recifes de coral ficarão ameaçados. Com base nessas informações no texto, a velocidade média de deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento até o mar, então ele quer da lama ao mar. E da lama até o mar, né? Então, lama até o mar são 600 quilômetros. Certo? 600 quilômetros. O tempo que ela levou para atingir o mar foi de 16 dias. Ou, né, se eu lembrar, um dia são 24 horas, portanto, 16 dias são X horas. Vou multiplicar aqui em cruz, né? Então, meu valor em horas vai ser de 24 vezes 16. Aqui eu não tenho dica para fazer, não. Vamos ter que fazer a conta. 6, 4, 24 vão 2. 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 4. Mais 24. Vai dar 4, 8, 3. Então, serão 384 horas. Né? O espaço é de 600 quilômetros, o tempo é de 384 horas, então a velocidade, que é espaço por tempo, vai ser de 600 dividido por 384. Não vou fazer a conta. Não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Pelo seguinte.
600 dividido por 300 é uma proporção de 2, né? Então, se fosse 600 por 300, seria um valor, né? Se fosse 600 dividido por 300, eu teria uma velocidade de 2 km por hora, certo? Se fosse 600 por 300. Se esse número aqui aumentar, né? Se esse número aqui aumentar, o que vai acontecer com esse valor aqui? Se você tem uma pizza para comer 2 pessoas, quantos pedaços são para cada pessoa? Eita, foi a Lívia, 4. não a Ana Lívia, desculpa. Isso? Se você tem uma pizza de 8 e para 2 pessoas, quantos pedaços cada uma vai comer? 4. 4. E se forem 3 pessoas? É menos pedaços, concorda? Já iria Sim. 2 pedaços para cada um e uma fica com 3, né? Não, 3 pessoas não. 3 pessoas dá... alguma coisa assim, 2 pedaços e meio para cada um, uma coisa assim. Se forem 4 pessoas, uma pizza só dá 2 pedaços para cada uma, né? E assim a gente vai. Ou seja, o que acontece com esse número aqui? O que acontece com esse número aqui à medida que o dividendo aumenta? Se o dividendo está aumentando, o que vai acontecer com esse número aqui? Ele vai diminuindo. Então é o seguinte, 600 por 300 é uma conta fácil, eu sei que ela dá 2. Mas eu não tenho 300, eu tenho 380. Então o que vai acontecer? Esse número vai deixar de ser 2, ele vai ser alguma coisa menor que 2. Então, a única coisa menor que 2 aqui é a B. Fiz o exercício, acertei ele sem ter que fazer a conta. Posso fazer a conta dele? Posso, lógico, tranquilo. Porque eu gastei nessa explicação, eu acabei gastando 5 minutos para fazer o exercício, tá, pessoal? Mas eu achei que a explicação era importante, porque na hora, essa economia de tempo, não é só economia de tempo, né? É economia de energia que vocês têm quando vocês estão fazendo a prova, né? Quanto mais descansados vocês estiverem, mais tolerância a fazer bastante questão vocês vão ter, tá? Legal, turma? E aí, o que vocês acharam? Legal. Você acredita, Felipe, que esse negócio de meio que pensando nas alternativas eu já fazia meio inconsciente, já fazia. Legal, isso é Sim. bom. Sei lá, eu olhava para as alternativas primeiro, tal, eu já descarto, já que não tem nada a ver, eu já fazia meio assim. Uhum. Gente, esse exercício aqui, muita gente vai erraria ele porque vai converter dias em horas. Tipo, ele vai falar que um dia tem 10 horas, então, na verdade, ele levou, se são 16 dias, seria 1,6, seriam 160 horas, sabe? As pessoas têm um problema muito grande com potências de 10 na cabeça, porque ela é a mais normal mesmo, né? Enquanto o número não trabalha com potências de 10, o número trabalha com frações de 60, né? O minuto, 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, e isso quebra completamente o ritmo. E um dia 24 horas, né? 24, 60, 60 as proporções, não tem nada a ver. Enquanto a gente está acostumado, por exemplo, quando a gente pega a distância, né? 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro tem 1000 milímetros, né? 1 quilômetro tem 1000 metros, então a gente sempre tem uma proporção muito certinha, né? E esse daqui é um dos erros que mais derruba o pessoal mesmo, né? As conversões de horas, minutos e segundos. Curiosidade, a França tentou implementar a hora em 100 minutos. Ela tentou refazer o relógio e recalcular para que a hora fosse na base de 100 também. E eu acho que ela tentou funcionar assim por questão de 3 anos, mas ela desistiu, viu que não dava para implementar, não era prático. Que na hora de você fazer um relógio, né, o relógio tem toda a simetria circular, né, tipo um relógio por padrão ele tem 360 graus, né, então é muito mais fácil você fazer em frações inteiras de 360 graus, né, que 60 é uma fração inteira de 360 graus, né, do que você fazer em 100, que você não cai em frações inteiras. Então ela acabou desistindo desse processo de fazer
a hora com base de 10 também, né, proporcionais a 10. Então, curiosidade. Certo, turma? E aí, pessoal? Vocês gostariam de perguntar algum exercício ou alguma coisa que não está aqui hoje, um adicional? Bom, eu vou encerrar a gravação, porque aqui eu entendo que já foi a aula. Semana que vem nós teremos a correção da lista que eu vou postar logo assim que terminar aqui hoje, tá? E aí a gente fica mais à vontade para bater papo.